Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver o conteúdo sobre porcentagem. Esse conteúdo você vai encontrá-lo lá na página 149, 152 e 153 da sua apostila do módulo 1. Então, aqui na nossa tela, nós temos aqui, representando alguns símbolos aqui da porcentagem. Então, toda vez que a gente vê esse símbolo aqui, a gente sabe que nós estamos trabalhando com a porcentagem. Onde é que a gente pode estar usando porcentagem? A gente pode usar em aplicações financeiras, a gente pode usar em dados estatísticos, nos meios de comunicação, no desconto de uma loja, no juro. Então, tudo isso está ligado à porcentagem. Então, vamos ver o que é uma porcentagem. É qualquer razão barra fração que tenha como denominador o número 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. Então, quando eu coloquei aqui razão barra fração, gente, porque a maioria dos livros trazem a palavra razão e não fração. Então, a razão ela é muito usada lá na proporção. E razão nada mais é que uma fração. Então, são sinônimos, tá? Então, olha só aqui a representação através do desenho. Eu tenho aqui um quadrado e esse meu quadrado está dividido em 100 partes, ou seja, eu tenho 100 quadradinhos aqui do mesmo tamanho. E desses 100 quadradinhos estão pintados de verdes 39. Então, a minha representação do meu desenho em fração é 39 centésimos. Então, eu tenho 39 sobre 100. Então, eu tenho aqui uma fração centesimal, porque o meu denominador aqui é 100. Então, toda vez que eu estou trabalhando com porcentagem, eu estou trabalhando com por 100. O que significa por 100? Significa que eu vou pegar um valor e estar dividindo ele por 100. Então, porcentagem é dividir por 100. Então, a minha fração 39 centésimos é a mesma coisa que 39%. Então, aqui 39 centésimos é a minha representação em fração e 39% é a minha representação na porcentagem. Então, essa minha figura aqui, ela é a mesma coisa, 39 centésimos ou 39%. Então, temos aqui outros exemplos aqui de porcentagem em fração. Então, 5% é a mesma coisa que 5 centésimos, 40% é a mesma coisa que 40 centésimos e 70% é a mesma coisa que 70 centésimos. Então, nós temos aqui a porcentagem e aqui a forma fracionária. Agora, vamos ver alguns exemplos que a gente pode estar usando aí o cálculo da porcentagem. Então, o primeiro exemplo, calcular 25% de 200 quilos. Então, suponhamos que a gente tem aí 200 quilos de carne. Só que eu quero só 25% desse 200 quilos. Então, vamos ver quanto que vai ser aí em quilos esse 25%. Então, qual que é a primeira coisa que eu pego? Eu pego a minha porcentagem, que é 25%, e transformo em uma fração centesimal, 25 centésimos. E vou multiplicar pelo todo. Quem é o meu todo? 200 quilos. Então, como é que a gente vai resolver esse cálculo? Ó, vou pegar o 25 e multiplicar com 200. Então, eu tenho 25 vezes 200 dividido pelo 100, que é o denominador. Então, 100, porcentagem, porcento, por 100. Então, eu vou multiplicar aqui 25 por 200 e depois vou dividir por 100. Só que antes de eu fazer essa multiplicação, eu vou fazer uma simplificação primeiro. O que significa essa simplificação? Eu vou pegar o 200 e simplificar com 100. Tá vendo que o 200 termina em 0 e o 100 também termina em 0? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplificar, ó.
Vou simplificar, tirando esse 0 do 200 com o 0 do 100, o outro 0 do 200 com o outro 0 do 100. Então, quando eu corto, na verdade, eu simplifiquei por 10. Depois, eu simplifiquei por 10 de novo. Então, eu cortei os dois zeros do 200 com os dois zeros do 100. Então, se eu tirei esses dois zeros aqui, sobrou 2. Então, eu tenho 25 vezes 2. Dividido por quanto? Dividido por 1. Por que eu não trouxe o 1 para cá? Porque tudo que eu divido por 1 vai continuar sendo o próprio valor. Então, não há necessidade de colocar o 1 aqui de baixo. Então, agora é só eu multiplicar o 25 vezes 2, que me dá 50. Então, desses 200 quilos, 25% representa 50 quilos aí dessa carne que eu quero. Segundo exemplo, calcular 12% de 35 laranjas. Então, a primeira porcentagem, 12%, 12 sobre 100, 12 centésimos. Vezes, quem é o total de laranjas? 35. Então, eu tenho aqui 12 vezes 35 dividido por 100. Agora, aqui não tem jeito de simplificar, porque nem o 35 e nem o 12 termina em zero, ó. Então, primeiro eu multiplico. 12 vezes 35, 420. Dividido por 100. Quando eu divido por 100, por 10, por 1000, eu não preciso armar a continha. Eu desloco a vírgula. Professora, mas o 420 não tem vírgula, como é que você vai deslocar? Toda vez que a gente precisa acrescentar a vírgula no número, a gente acrescenta ela aqui no final, não é? Então, eu passo a vírgula e acrescento o zero. Então, a minha vírgula está aqui. Se eu estou dividindo por 100, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, eu estou aqui no finalzinho do meu número, que é o 0. Aí, eu vou deslocar 2 casas, ó. 1, 2. Então, a minha vírgula vai vir para cá. Então, vai ficar 4,2 laranjas. Então, o que vai acontecer aqui? 12% de 35 laranjas dá 4 laranjas e 2 partes de uma outra laranja. Então, nesse caso aqui, a gente pegaria as 4 laranjas aí para representar os 12% das 35 laranjas. Mais um exemplo. Em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos e quantas meninas tem a turma? Então, primeiro eu vou calcular a quantidade de meninos, porque eu já tenho a porcentagem deles, ó. 45%. Então, 45 por 100 ou 45 centésimos. Vezes 40, que é a quantidade total de alunos. Então, eu tenho 45 vezes 40 dividido por 100. 45 vezes 40 dá 1.800. Dividido por 100. Agora, eu vou simplificar de novo, ó. Tá vendo que o 1.800 termina em 2 zeros e o 100 também termina em 2 zeros? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplificar. Vamos tirar um zero para cada. Então, quando eu vou simplificar, ó, tirei um zero no numerador, tiro um no denominador. Tirei outro zero do 1.800, eu tiro outro zero do 100. Então, sobrou quem? 18 dividido por 1, que é 18. Então, 45% de 40 alunos deu quanto? 18. Então, 18 é a quantidade de meninos. Agora, vamos calcular a quantidade de meninas. Se eu já tenho o total de alunos e já tenho o total de meninos, basta eu fazer o quê? Subtrair, ó. 40 alunos, eu tiro os 18 que são meninos, sobrou 22. Então, 22 são meninas. Então, a turma tem 18 meninos e 22 meninas. Na questão 4, ele está dizendo o seguinte: 30 representa 15% de qual número? Então, o que acontece aqui? Aqui a gente está começando pela resposta, ó. Eu já te dei o valor que representa 15%. Mas esse 30 representa 15% de quem? Então, é esse número que nós vamos calcular, ó. Então, como eu estou procurando um número que eu não sei quem é,
eu estou usando o N como letra para representar o número que eu estou procurando. Então, nós temos aqui N, que é o número que eu estou procurando, é igual a 30, que é o resultado, dividido pelo 15, que é a porcentagem. E como eu quero saber quem que é o número, eu tenho que multiplicar por 100%. Então, 30 dividido por 15 é 2. Então, esse 2 multiplicado por 100% me deu 200. Então, o que significa isso? Que se eu pegar o 200 e calcular 15% de 200, o meu resultado tem que ser 30. Aqui foi o contrário, ele começou pelo resultado para poder chegar no todo, né? Então, o meu todo aqui seria o 200. Então, tá aí alguns exemplos, né, de como a gente pode calcular aí a nossa porcentagem. Agora, dando continuidade aí à nossa porcentagem, vamos ver quando é que eu posso estar usando aí a porcentagem quando eu tenho um acréscimo ou quando eu tenho um desconto. O que significa esse acréscimo? Quando você vai comprar alguma mercadoria, você pode ter a opção de comprar à vista ou a prazo. Então, geralmente, quando você compra alguma coisa a prazo, você vai demorar mais para pagar, algumas lojas cobram um valor a mais. Então, seria um acréscimo no seu valor. Ou um outro exemplo de acréscimo, quando você tem uma data para pagar uma conta e você não pagou aquela conta naquele dia, aí você vai ter que pagar um juro. Esse juro já é algo que você vai pagar a mais na sua conta. Então, é um acréscimo. Foi acrescentado, veio um valor a mais. E desconto, quando você recebe um desconto, você vai pagar pelaquela sua mercadoria mais barato do que o valor que está lá falando quanto que custa. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Ó. Uma mercadoria que custava R$450 sofreu um reajuste de 15% de acordo com a inflação do período. Qual é o seu preço atual? Então, se ele sofreu um reajuste, reajustar significa que você está aumentando, você está acrescentando. Então, nos R$450 que custava a mercadoria, ela teve um acréscimo no valor dela de 15%. Então, se teve um acréscimo, vai subir o nosso valor. Então, ao invés de ser 450, vai ser um valor a mais. Então, nós vamos calcular esse 15% aqui, que é o valor do acréscimo, que é o reajuste. Então, nós vamos calcular 15% de quem? Dos R$450. Então, tá aqui, ó. 15% de 450. Por que eu não coloquei o 00? Porque aqui não é centavos, tá? Nosso dinheiro aqui, como se diz, ele é redondo. Ele não tem centavos. Então, na hora de calcular, eu posso tirar a vírgula e os 2 zeros para ficar mais fácil de resolver. Então, 15%, 15 sobre 100. Então, eu peguei o 15, multipliquei com 450 e vou dividir por 100, que é a porcentagem. Então, 15 vezes 450 dá 6.750, dividido por 100. Então, quando eu divido por 100, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda. Então, é como se a minha vírgula estivesse aqui no finalzinho, ó. Eu tenho que deslocar quantas casas? 2, porque o 100 tem dois zeros, ó. 1, 2. Então, a minha vírgula veio para cá. Então, qual foi o valor do acréscimo? R$67,50. Então, olha só, vou pegar os 450 mais, então foi acrescido a mais, acrescentado, R$67,50. Somando R$450 com R$67,50, foi para R$517,50. Então, ele fez uma pergunta: qual é o seu preço atual? O preço atual de uma mercadoria é R$517,50. Então, aqui a gente teve um exemplo quando foi de acréscimo.
Agora, vamos ver um exemplo de desconto. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 400 teve um desconto de 12%. Então, agora, ao invés de pagar R$ 400, vai pagar 12% a menos, porque teve um desconto. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Alternativa A, R$ 372. Alternativa B, R$ 342. Alternativa C, R$ 362. E alternativa D, R$ 352. Então, o que a gente vai calcular? O 12% de R$ 400, que é o valor do aparelho de som. Então, 12 vezes 400 dividido por 100. Ó, o 400 termina em 2 zeros e o 100 também. Então, vou cortar, ó, um zero para cada. Então, tirei os 2 zeros do 400 e tirei os 2 zeros do 100. Então, simplifiquei. Sobrou quem? 12 vezes 4 dividido por 1. 12 vezes 4, 48, dividido por 1, 48. Então, dos meus R$ 400, eu vou diminuir, ou seja, vou tirar os R$ 48 que representam os 12% de 400. Então, 400 menos 48, R$ 352. Por isso que a alternativa correta é a nossa letra D.